Olá, Viviane. Olá, tudo bem? Tudo e com você também? Tudo ótimo. Maravilha. Você me Bem-vinda. ouve bem? Me ouve bem ou tem algum Perfeito. problema? Não? Não, está perfeito. Com a imagem maravilhosa, sempre esplêndida, como você nos habitua. Eu, Verdade. eu quero começar por te agradecer por mais este momento de estarmos aqui, de partilharmos. E para quem não conhece ainda a Viviane, eu convido não só a segui-la, como também a ver o trabalho que ela tem vindo a fazer e a desenvolver. A Viviane, ela é uma entusiasta da advocacia consensual. Não só ela é uma advogada com uma carreira brilhante na área trabalhista, ela é formada pela Universidade Federal de Uberlândia e tem pós-graduação em trabalho, certificada como advogada para atuar na mediação pelo ICTML e IAMAI, e é graduanda também, pós-graduanda aí no LLM de mediação, gestão e resolução de conflitos, bem como em mediação e arbitragem. A Viviane, ela é participante do projeto Advocacia na Mediação, a chave para advogar na mediação, e também da Active Masterclass, e temos vindo aí a ter um percurso fantástico e tem sido muito admirável, Viviane, ver não só aquilo que é o teu empenho e o teu desempenho e a forma como tu adquires conhecimento. Isso para mim é uma das coisas que mais me impressiona, e como tu o aplicas na tua atividade diária. E é exatamente isso que nós hoje aqui estamos a falar um pouquinho, não é? A falarmos sobre como é que o advogado apresenta esse novo mundo, que é o processo da mediação para o seu cliente. Por isso, muito bem-vinda e obrigada. Obrigada. E você não falou, mas eu estou na metamorfose também. Exatamente. A metamorfose na advocacia que está aí chegando para a próxima semana, segunda-feira. Isso mesmo. Dulce, eu quero começar agradecendo a você por tudo, pela oportunidade de fazer essa transformação realmente na minha vida, essa metamorfose. E na primeira live era aniversário de Uberlândia, né? Hoje é o dia do professor. Então, são sempre datas icônicas que marcam muito para mim. E você é uma professora fantástica, né? Uma pessoa que se dedica de corpo e alma para transformar a vida dos seus alunos. Nós, seus alunos, somos muito gratos, tá? Por essa virada na chave, por nos dar coragem de nos transformarmos, de mudar a nós mesmos e aos outros. Então, feliz dia dos professores para vocês. Obrigada. Eu faço aquilo que vocês me pedem e faço com muita satisfação e alegria, porque de facto são vocês que me motivam a continuar este caminho, e você é minha musa e minha fonte inspiradora, viu? Sou a chefe do seu fã-clube. Combinado. Tá certo. Dulce, como, né, sou a chefe do seu fã-clube, eu tenho algumas questões que são bastante tormentosas, né? Você sabe que eu sou advogada há muitos anos, a minha experiência é 100% de contencioso, né? E eu tenho uma dificuldade, que é levar ao meu cliente a mediação. Eu não sei como apresentar, sabe, para o meu cliente a mediação, porque eu tenho uns medos, né? Eu tenho crenças limitantes. Porque eu sou muito combativa, muito mesmo, assim, uma pessoa que já tem muitos anos como advogada trabalhista, sempre no contencioso. E eu não sei, realmente, eu tenho dificuldades de como levar esse novo mundo ao meu cliente. Fantástico. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? E aí é muito curioso, porque olha como, quando tu já fazes a pergunta, e isso fruto de todo o trabalho que tu vens dizendo, tu já consegues identificar onde é que está a causa. A causa está exatamente aí, nesses medos e nessas crenças limitantes. E porquê a questão dos medos e das crenças limitantes? Eu costumo dizer o seguinte: quando nós temos de facto algo novo,
nós fizemos uma transformação para conseguirmos identificar e acreditar nisso que é novo e mudarmos a nossa chave e passarmos a enxergar a realidade de outra forma. E aquilo que acontece é que a maioria dos nossos clientes e a maioria também dos outros advogados ainda não tiveram essa oportunidade. E com isso eles trazem resistências, eles trazem barreiras. E como com esta vida que nós temos, muito imediatista, nós queremos que a coisa aconteça agora e já, isso não é possível de mudar a forma de pensar, não é possível mudar o mindset de um sujeito de um momento para o outro. Leva tempo, e tempo que demanda esforço, que demanda dedicação e que demanda muita paciência e persistência. E com isso, aquilo que eu identifico é a expectativa também que os clientes têm quando nos procuram. Eu recordo que uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu cheguei ao Brasil foi identificar a questão da mediação trabalhista não ser aceita de forma alguma. Muito pelo contrário, ela era obstaculizada. E essa minha dificuldade teve de ver com uma das circunstâncias que no meu percurso, na minha carreira, eu fui coordenadora dos mediadores, em Portugal chamam-se mediadores laborais, ou seja, os mediadores que tratam das questões da área trabalhista, nessa coordenação que eu fiz em Lisboa e das várias mediações que eu atuei como mediadora, eu via o trabalho absolutamente fantástico que era possível construir, designadamente com esses advogados também trabalhistas que vinham com os seus clientes à mediação. E uma das questões que ali existia era a circunstância do poder da autonomia da vontade, isto é, do trabalhador não ser considerado como um coitadinho do sistema, uma vítima do sistema que não sabe o que é melhor para ele. E com isso, de alguma forma, até se deixar de tratar que o trabalhador, assim como ele tem direitos, também tem deveres, e o empresário, assim como tem deveres, também tem direitos. Isto é, nós precisamos de equilibrar as relações para que efetivamente os métodos e os processos consensuais eles sejam os mais adequados e eles tenham efeito. E dentro desses medos e dessas crenças limitantes, uma das questões que eu vejo que acontece é a expectativa do cliente que vem ter com o advogado e que coloca nesse advogado o quê? É como que deposita nele, olha, toma e eu quero os meus direitos. E ele pouco se importa com esse tal do equilíbrio. E como existem alguns profissionais na advocacia que talvez não sejam tão claros e tão transparentes e tão profissionais que digam que é necessário esse equilíbrio, a sociedade em geral acabou por criar uma ficção, uma imaginação de algo que não é real. E aquilo que nós estamos a fazer é tomar consciência da necessidade desse advogado profissional, desse advogado competente, desse advogado que conhece o direito material, fazer como que um primeiro cheque de realidade com o seu cliente para ele entender quais é que são as vias, quais é que são as escolhas que ele tem ali disponíveis e a partir disso quais é que são as possíveis consequências que ele tem em relação a essas escolhas que ele está a fazer. Isto é, nós estamos aqui a dizer que o cliente ele não vai depositar em nós para que, por sua vez, o advogado deposite no juiz, que o juiz decida. Essa é uma lógica de pensamento, que está ok quando é necessária. Mas a outra lógica é nós trazermos o quê? É nós trazermos exatamente a circunstância e a possibilidade de quando o cliente vem, nós dizermos para ele que ele pode ser autor da sua própria história. Ele pode ser o protagonista do resultado. E que isso é possível através da minha intervenção como advogada especialista em métodos consensuais, seja ela a mediação, seja ela a conciliação. Na área trabalhista, que é a tua área de eleição, e que eu confesso é a minha área também de grande carinho, porque em Portugal durante muitos anos, como advogada, eu atuei como advogada também trabalhista, e eu representava os dois lados. Ora eu representava as empresas, ora eu representava os trabalhadores. E isso permitiu-me
ver e sentir os diferentes interesses e as diferentes necessidades desses interlocutores, desses sujeitos. Mas uma das questões que eu acho que é muito interessante nesta questão da preparação do cliente e do convencimento do cliente para esta questão é uma conversa sobre o que é que de facto o move, ou seja, o que é que ele quer na realidade. Porque se aquilo que ele quer é uma questão meramente económica ou financeira, o caminho é um. Se ele não se importa com o tempo, com o desgaste, o caminho está escolhido, está traçado. Mas da minha experiência, e acredito que da tua também, Viviane, que certamente terás muitos casos para partilhares e para nos contares, aquilo que acontece é que há sempre uma história por detrás de um trabalhador e há sempre uma história de um colaborador de uma empresa e há sempre uma história por detrás de uma empresa, principalmente quando estamos a falar das pequenas e médias empresas, onde existe uma relação, onde existe uma confiança, onde existe todo um processo, não é? Toda ali uma construção que vai sendo feita. E às vezes até as pessoas passam a ser a mobília daquela empresa, não é? E isso eu considero que... Então, essa conversa com o cliente, de lhe demonstrar, em vez de eu dizer assim, olha, o teu caso não é para o judiciário, ou em vez de eu dizer o teu caso não é para mediação, a lógica deste advogado consensual, e nós vamos tratar isso exatamente no primeiro dia da metamorfose, tá? Então, segunda-feira eu aprofundo ainda mais esse tema. Mas aquilo que importa é nós identificarmos com esse nosso cliente o que é que ele quer e dentro daquilo que ele quer, como é que ele pode alcançar. Quais é que são os caminhos? Porque se eu quiser algo rápido, eu vou para uma via rápida. Se eu quiser uma experiência com emoção, eu talvez vá para um atalho, não é? Então, é essa a conversa que temos que ter. Sim, e isso exige do advogado a capacitação, né? Um estudo do caso, uma análise aprofundada do que aquele cliente, do que o cliente realmente precisa, do que ele necessita. Porque nós estamos falando aqui do sistema multiportas, né? Hoje há uma vasta gama de portas que podem ser utilizadas na procura de uma solução adequada para o caso que o cliente nos apresenta. Não é simplesmente a via do judiciário, né, Dulce? E eu gosto muito de citar o professor Kazuo Watanabe, que é o grande mestre de nós todos, né? E esse ano está completando aí 10 anos da Resolução 125, mais precisamente agora em novembro. Então, vale a pena lembrar aqui que houve uma revolução, né, no conceito de acesso à justiça, né? E que esse conceito foi atualizado em busca de uma ordem jurídica justa, né? Então, foram implementados até perante o Poder Judiciário alguns meios. E é nisso aí que vem a minha dúvida às vezes. Veja bem, o Judiciário tem um olhar para a mediação, para esses meios, né? Normalmente, se a gente for analisar a Resolução 125, com relação à criação de sejusques, do PEMEX, porém, nem todas as localidades dispõem, né, dessas ferramentas. Aí vem o nosso órgão de classe e diz lá que o advogado, ele é um agente pacificador, ele precisa evitar que realmente haja essa judicialização, ele deve procurar um meio de apaziguar, né? Não que também não devamos procurar o judiciário, mas não é isso, é que há um outro olhar para o conflito, o advogado precisa ter esse olhar. Mas os nossos cursos de direito já ensinam diferente, né? Que a gente tem que brigar e o mundo vai acabar no judiciário mesmo. E aí vem a sociedade, né? Com esse olhar limitado que seja justiça e direito, né? Que não é um fato de falar escritório de advocacia, eu sou advogada, imediatamente a gente já vê um tribunal, com aquela arquitetura romana, a pastinha, o anel de rubi,
Não é assim, não é? Advocacia e poder judiciário nem sempre andam juntos. Eu gostaria que você falasse sobre essas dificuldades. São 3 aspectos aí que são difíceis, né? Se a gente for analisar em conjunto. Eu diria que é não só um enorme desafio a tua provocação, como aquilo que ela me faz identificar como boa mediadora que eu acho que sou, aquilo que todos esses aspectos têm em comum. Todos esses aspectos têm em comum o ser humano. E o ser humano, por natureza, é o ser mais complexo à face do universo que eu, pelo menos, tenho conhecimento. Então, olha, é tão curioso que quando nós pensamos no poder judiciário e falamos designadamente da questão dos CEJUSTs e da questão dos NUPEMECs, o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar que existe uma política, que é a política da Resolução 125, que vem trazer a questão da desjudicialização, mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós temos é o poder judiciário a dizer vamos desjudicializar, mas dentro do nosso teto. Vamos desjudicializar, mas debaixo do nosso olhar, para nós continuarmos a controlar. Então, mais uma vez, os tais medos e crenças que também o Poder Judiciário ainda tem em relação àquilo que é a justiça e o acesso à justiça dentro dessa lógica do acesso a uma ordem jurídica justa. Depois, quando nós vamos para a OAB, como tu estavas a dizer, o próprio código da ordem foi alterado, foi estimulado a prática pelo advogado de evitar a judicialização, de evitar as demandas judiciais e por isso também ele de começar a trabalhar no processo de mediação e conciliação, estimulado inclusive garantindo que os seus honorários não são alterados, quer ele resolva a situação escolhendo um meio adversarial ou um meio autocompetitivo, mas esbarramos aonde? Esbarramos pela circunstância de que a maioria dos advogados que já têm uma prática advocatícia não tiveram uma formação prévia e também não têm, muitas das vezes, oportunidade, tempo, paciência, ou por questões de imagem, de agora irem descobrir um processo que é algo novo. E aí o que é que acontece? Aquilo que eles conhecem é a realidade que lhes foi imposta pelo Código de Processo Civil da mediação judicial e que não é necessariamente aquilo que é a oferta e a proposta que a mediação tem em toda a sua plenitude. Aí vamos para o outro grupo que trouxeste, da educação. E na educação, eu pelo menos, eu estou muito orgulhosa do Brasil e de quanto a legislação brasileira ela é inovadora e arrojada, quando, por exemplo, ela traz pelo Ministério da Educação a obrigatoriedade de matérias de métodos autocompetitivos na grade curricular dos cursos de Direito. Mas, mais uma vez, vamos ao homem e ao ser humano. Essa nossa vontade do imediatismo, ela não acontece de um momento para o outro. Então, nós precisamos de dar tempo ao tempo para que as coisas amadureçam e, de facto, essa nova fornada que aí vem, que hoje em dia alunos de direito em competições de mediação, em competições de arbitragem, câmaras a fazerem também esse trabalho, como é o caso da Camargo, entre outras instituições, é um movimento que está a acontecer. E aquilo que eu hoje sinto, e isto para chegar à quarta sujeito, que é a sociedade, porque na verdade sociedade somos todos nós. Sociedade são as pessoas que estão no poder judiciário, são as pessoas que estão na ordem, são as pessoas que estão nas universidades. Sociedade somos todos nós. Mas nós temos aquela ideia, mais uma vez mitológica, de que sociedade é o Estado, mas o Estado é uma figura que não existe. Porque na pura verdade, quando nós esprememos isso, sociedade somos todos nós e o Estado somos todos nós. E aquilo que eu consigo identificar hoje, e tem sido uma experiência muito gratificante, por exemplo, quando eu apanho, ou apanhava, que agora ultimamente não tenho apanhado, mas quando eu apanhava um Uber, e naquela troca de conversas, o que é que faz, o que é que deixa de fazer, qual é que é a sua outra profissão, além de conduzir o Uber, e começava sempre uma conversa que acabava por a pessoa me fazer também a pergunta do que é que eu fazia, e quando eu dizia que trabalhava com mediação, e perguntava, já ouviu falar sobre isso? As últimas viagens que eu fiz foi já ouvi, o meu filho já ouviu,
o meu filho teve uma matéria dessas na faculdade, e isso é muito gratificante, porque a sociedade está a mudar. As demandas da sociedade, principalmente com a internet a entrar nas nossas casas, ela mudou muita coisa, e uma das questões que eu tinha, confesso, eu tinha alguma resistência com algumas redes sociais, o Instagram em particular, por vezes, dava-me alguma preguiça, porque eu via que não tinha muito conteúdo, e hoje em dia a quantidade de conteúdo que nós vimos sobre mediação, sobre negociação, sobre métodos consensuais, as lives, os eventos, está aí. Ou seja, conteúdo, e conteúdo um com mais qualidade, outro com menos qualidade, mas existe, está à disposição de toda a gente, e em especial está à disposição da sociedade. E por isso eu diria que universidades cuidem, porque hoje nós começamos a ter alunos que sabem mais de mediação, de conciliação e arbitragem do que alguns professores. Advogados, cuidem-se, principalmente advogados daquilo que nós dizemos a velha guarda, porque os advogados estão a entrar no mercado, eles vêm com outra cabeça, eles vêm com outra mente, os clientes também começam a demandar outras questões, e o próprio judiciário também precisa de se cuidar, porque os advogados que começam a ir às mediações do judiciário sabem o que é mediação e não vão mais tolerar não serem tratados de uma forma digna, de uma forma respeitosa e de uma forma acolhedora. Então, em suma, eu acho que nós estamos no olho do furacão. Sim, e com isso, não é, Viviane? Com isso, é difícil, porque nós estamos a construir a história. Nós não estamos a ler a história nos livros, nós estamos no momento da construção da história, que é uma coisa que eu não imaginei viver na minha vida, mas é o que eu sinto. Não sei tu. Então, e a pandemia, Dulce, trouxe uma série de coisas positivas, né? Como tudo na vida tem um lado positivo. E eu sinto muito para aqueles colegas que ficaram esperando voltar, né? Tudo vai voltar. Isso é um grande erro, uma perda de tempo, uma perda de energia, porque nós temos que nos adaptar ao novo, criar o novo, sabe? E fazer o melhor com o que nós temos. É isso que vai construir uma nova sociedade. E assim, eu vi com muitos bons olhos essa questão das pessoas começaram a se movimentar no Instagram, nas redes sociais, com muito conteúdo bom sobre a nova lei, né, geral de proteção de dados, que eu amei, e eu estou fazendo cursos maravilhosos, mediação, as competições, eu tenho participado aí das negociações e tal, tem competição de tudo, e é muito rico. Então, aqueles profissionais que não estão vivendo essa novidade, não sabem o que estão perdendo. Nós estamos aí com um campo aberto de grandes coisas positivas na advocacia. A advocacia não parou, muito pelo contrário, ela está se renovando, e cabe a nós, advogados, buscarmos esse novo, criarmos esse novo, mas com capacitação, que é muito importante, né, Dulce? Porque é uma questão, assim, que eu acho interessante a gente tratar aqui. São várias as vias agora que a gente pode utilizar, né? A Justiça fechou desde março. Veja bem, a gente precisa apresentar para o cliente as vantagens, né, da mediação. Só que, como você bem falou aí, alguns colegas estão lá, né, na old school, né, pararam no tempo. Como fazer para apresentar essas vantagens todas, se nós mesmos, né, eu digo nós todos advogados, estamos nessa fase aí de reconstrução, né? Vendo novo, e alguns colegas com muita resistência. Qual que seria o recado que você daria para esses advogados resistentes, não convertidos? Porque é exatamente para isso que nós temos que falar para os advogados resistentes. E aquilo que eu costumo dizer é que por detrás de uma resistência existe sempre algum medo, existe sempre algum receio. Então, a primeira coisa que é necessário fazer é respeitar essa resistência, acolher essa resistência e nos disponibilizarmos para entendê-la. Porque de acordo com a fundamentação dessa resistência vai haver uma resposta. Então,
Por exemplo, em relação aos vários benefícios que os processos consensuais, e em especial a mediação, traz. Quando tu dizes que o judiciário continua de portas fechadas, e inclusive uma das formas que o judiciário encontrou foi fazer audiências por videoconferência, e com tudo e com todas as consequências que isso traz e que isso trouxe, designadamente em alguns casos em violação de prerrogativas, então é necessário também ter isso em consideração. Aquilo que eu costumo dizer é a justiça que nós conhecemos no sentido de que o judiciário ele está de quarentena, ele continua de quarentena, o advogado que trabalha ou que trabalhava exclusivamente nessa forma de praticar a justiça também está de quarentena, mas a vida continua. E se a vida continua, nós precisamos identificar quais é que são os receios desse profissional para experimentar outras vias. Então, vamos lá. Se o receio dele não, se eu vou para o método consensual, eu perco o protagonismo. Então, se o receio dele é um receio de perca de protagonismo, perca de imagem, o que é que eu posso dizer a esse advogado? Olha, você vai ser mais protagonista do que no processo judicial, se nós formos comparar. Porquê? Porque para o processo de mediação ou para o processo de conciliação, para os processos consensuais de uma forma geral, é necessário toda uma preparação prévia, não só sua, em termos técnicos e jurídicos, mas também em termos de estratégia para o procedimento e de preparação do próprio cliente, sobre o que estrategicamente é mais adequado dizer no início do processo, o que guardar para sessões individuais, o que manter confidencial. Então, o protagonismo do advogado, eu diria que ele vai ser superior dentro dessa lógica, porque ele vai dedicar mais tempo, e quando eu digo mais tempo é no sentido de um trabalho mais pessoal, ou seja, ele vai dar ao seu cliente aquilo que é um trabalho de personificado para aquela pessoa em concreto. E isso o cliente vai sentir. E aí vem a segunda situação, que pode ser eventualmente o segundo medo. Se eu resolvo a situação do meu cliente de uma forma mais rápida, eu vou ter de reduzir os meus honorários. Isso porquê? Porque ele está a associar que os seus honorários são cobrados de acordo com o tempo para resolver a situação. Quando, na verdade, existem outros critérios pelos quais os honorários são fixados, até na própria tabela da OAB. E por isso, nós não precisamos, mais uma vez, de fazer o quê? De ter essas crenças limitantes. Então, trazer para o advogado, por exemplo, que ele precisa de fazer contas, e ele precisa de identificar quanto tempo ele gastaria no judiciário, quanto tempo ele levaria no judiciário para resolver aquela situação. Se ele conseguir resolver aquela situação em metade do tempo, por exemplo, imagina, em vez de 1 ano, ele consegue resolver em 6 meses, o que é que isso significa do investimento dele? Ou seja, das horas que ele dedicou àquele cliente, daquele trabalho personalizado que ele fez na preparação daquele cliente, e que com isso o cliente vai reconhecer esse trabalho e óbvio que, atendendo nomeadamente ao código da própria ordem, os seus honorários eles estão salvaguardados. Isto é, ele vai ganhar o mesmo, só que em vez de ele ganhar o mesmo num prazo de 1 ano, ele vai ganhar o mesmo num prazo de 6 meses. Em termos financeiros, ele ganhou o dobro. E isso é que importa desmistificar. Então já temos aí 3 questões. Já temos aí a questão do protagonismo, já temos aí a questão dos honorários e já temos aí a questão do tempo. Para não falar de outras tantas benefícios e vantagens que importa, pelo menos, esses advogados, eles se disponibilizarem para escutar. Agora, para eles nos escutarem, aqueles profissionais como tu, que já têm uma vasta competência, que já têm uma vasta qualificação e que já têm um vasto caminho nesta questão dos métodos consensuais como advogada, importa também nós termos a lembrança, e eu costumo dizer sempre isto, que é, em todas as minhas formações eu digo, nunca, faço um pedido no final, que é, nunca se esqueçam do momento em que vocês entraram a porta e no momento em que vocês iniciaram a vossa capacitação. Porque
vocês não esquecerem esse momento vai vos ajudar a trabalharem com empatia em relação àqueles colegas que não tiveram a mesma oportunidade que nós. Àqueles colegas que ainda não entraram na porta, que eles ainda não sentiram essa necessidade, ou não tiveram essa coragem, ou não aceitaram esse desafio. E por isso eu penso que, de facto, nós irmos por este caminho pode simplificar de que esses não convertidos, pelo menos, fiquem disponíveis para entender o que é que nós estamos a falar, que não é uma visão romântica, não é a mediação vai resolver o problema de toda a gente, a mediação vai trazer uma pacificação geral, ou que a mediação vai fazer com que as pessoas fiquem todas amigas. Não é disso que estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar de uma forma séria e de uma forma profissional em relação a trazermos um processo que está regulamentado, que é legal, para quê? Para auxiliar a que haja menos desgaste. Porque conflito está cheio de desgaste. Conflito é desgastante por natureza. A questão é, eu preciso de uma guerra para resolver uma situação que, com uma conversa facilitada por um terceiro, se consegue gerir? Essa é a pergunta. Isto é, se eu estou a ser ameaçada por alguém, eu preciso de ir buscar um canhão ou basta eu mostrar que eu tenho uma arma? São questões que nós precisamos de nos questionar, de facto, sobre o que é que nós estamos a usar, né? E o que é que nós precisamos aí de responder. E ainda dentro desse contexto, o advogado capacitado, ele vai saber quais são os casos que devem ser judicializados e aqueles que podem ser resolvidos por outros meios, mediação, arbitragem, negociação, conciliação, né, Dulce? Eu entendo que, assim, a capacitação, o estudo, uma boa formação e, assim, abrir a mente, né, ter a open mind aí para essas outras portas, vai trazer muito mais para esse escritório. Ele vai poder atender uma gama maior de pessoas, né? Dentro desse contexto de capacitar, que é fundamental, né? Inclusive, eu tenho trabalhado comigo a questão de soft skills, né? Um termo que está muito na moda hoje, né? É uma linguagem diferenciada. Eu tenho me policiado com relação às minhas habilidades na comunicação, resiliência, flexibilidade, que hoje é a palavra-chave para o advogado moderno, o advogado atual, flexibilidade, a empatia mesmo. Tudo isso eu tenho trabalhado e tem sido extremamente útil quando eu abraço esse sistema multiportas aqui e ofereço esse serviço para os meus clientes. Muito legal isso que você está trazendo e dizendo, porque quando nós falamos em soft skills, ou seja, quando nós falamos nós estamos a falar de novas competências, basicamente é isso. E aquilo que nós estamos a dizer é assim, olha, é essencial ao advogado, a quem pratica a advocacia, uma ótima formação jurídica. E ter uma ótima formação jurídica significa ter conseguido desenvolver um raciocínio jurídico. Porque assim como eu, noutros cursos, vou resolver ou vou desenvolver um raciocínio matemático, um raciocínio lógico, um raciocínio na área das artes, o que seja, se eu tirei uma formação em Direito, eu desenvolvi um raciocínio jurídico. Então, os sujeitos, os operadores do Direito, todos, de igual forma, eles desenvolveram o mesmo raciocínio jurídico. A questão tem de ver com a escolha que nós fazemos depois de tirar o curso de Direito na área que vamos praticar dentro dessa efetivação. Ou seja, se eu escolho ser advogada, a lógica desse meu raciocínio jurídico é no sentido de defesa dos interesses e das necessidades do meu cliente. E é exatamente aí que se coloca a tónica, a defesa dos interesses, das necessidades e dos direitos do meu cliente. Tem um ensinamento tem vários ensinamentos que eu nunca me esqueci. Isto dentro da minha formação em Direito. Um deles foi quando um professor me disse, Dulce, os direitos de um terminam quando os de outro começam. Esta frase, para mim, foi uma frase que
ela passou a fazer todo o sentido, porque isso ajudou-me a eu falar com o meu cliente no sentido de dizer, olha, direitos e deveres todos nós temos. Então isto significa que para nós termos uma sociedade que nós, digamos que ela é uma sociedade organizada, que ela é uma sociedade equilibrada, que ela é uma sociedade justa, nós temos que fazer esse contraponto entre direitos e deveres, entre direitos e obrigações. Então vamos identificar. E aí eu diria e sugeria que o ideal é primeiro fazer a pergunta ao nosso cliente em relação ao outro. Isto é, nós perguntarmos ao nosso cliente sobre o que é que você considera que é dever do outro e o que é que você considera que é direito do outro. Então já analisamos o outro, porque é sempre mais desafiante para o nosso cliente ele analisar os seus próprios deveres, né? E aí nós perguntamos ao nosso cliente o que é que você considera que são os seus direitos e os seus deveres. E com isso, nós já iniciamos ali uma conversa com o nosso cliente e ele entende que é necessário construir um equilíbrio. E esse nosso discurso também é importante nós utilizarmos uma outra frase, que é a outra pergunta, que é, você quer que eu seja foco e que eu seja um elemento de resolução ou você quer que eu seja um elemento do seu próprio problema? Porque se nós aumentarmos o problema, nós não estamos a focar-nos em resolver. Então, é necessário fazer essa escolha. Você quer focar no problema ou você quer focar na resolução do problema? E isso é muito interessante de nós identificarmos, porque isso é nós descobrirmos e aprofundarmos aquilo que eu diria que é a gênese da advocacia. O quanto é uma profissão não só nobre, como eu acho que é uma profissão belíssima, e que ela, ao longo dos anos, talvez, em determinados momentos, ela começou a ser um pouquinho maltratada, mal cuidada, porque ela se deixou levar. Ela deixou-se levar pelo judiciário, que se apropriou de que acesso à justiça era acesso ao judiciário, então o advogado foi. Ela deixou-se levar por alguns clientes que entendem que só têm direitos, e aí o advogado foi. E aquilo que nós hoje em dia estamos a fazer, eu acho que isso é uma consciência que eu diria que é uma consciência coletiva. Eu não sei se tu já ouviste falar do livro e do filme, o Ensaio sobre Cegueira. Muito. Né? E é absolutamente fantástico, porque a mim eu sinto que hoje em dia é isso que nos está a acontecer. Ou seja, nós hoje parece que estamos a despertar. E isso é uma sensação muito gostosa. Ver as pessoas a ajudarem, ver os colegas a fazerem determinadas perguntas, a deixarem de ter vergonhas, a deixarem de ter alguns pudores, a serem mais humildes. E isso para mim é a esperança de que nós temos de facto aí não só muito para caminhar, mas que nós estamos no caminho certo, porque nós estamos a fazer parte dessa mudança. E tu és um exemplo disso. Eu não me canso de dizer, Viviane, o teu trabalho, aquilo que tu trazes e aquilo que tu partilhas em relação ao óbvio, preservando a confidencialidade e a identidade dos teus clientes, mas trazendo de facto essa partilha do quanto tu tens mudado a tua atividade e o quanto isso tem sido importante para os teus clientes, e como ainda existem resistências de outros, mas que, como em tudo, nós precisamos de nos ajudar e entreajudar para que seja mais fácil. Não que vai ser tudo um mar de rosas, não é? Até porque as rosas têm espinhos. Mas certamente que será o melhor caminho que nós estamos aí a traçar. Sim. Outra palavra da moda, né, Dulce, agora, é autorresponsabilidade, né? Porque quando eu converso com o meu cliente, eu informo a ele que a decisão cabe a ele, né? Que ele vai ter essa responsabilidade de construir aquele resultado. Aí a gente não tem como deixar de falar em autorresponsabilidade da importância disso, né? O que acontece? Como nós vivemos aqui nessa cultura de judicializar tudo, briga de vizinhos, briga de família. Eu acho assim, né, que eu quase não faço família, nós temos poucos processos aqui de família, e outro colega que faz para mim, porque eu realmente não é minha área,
eu fico vendo aquilo, poxa, levar isso para o judiciário, às vezes é algo tão íntimo e poderia ser resolvido de forma bem menos danosa, menos dolorosa, a palavra até é essa, menos dolorosa, sabe, é tão íntimo, e levar aquilo que fica exposto, né? Eu fico preocupada com isso. Mas aí, dentro dessa cultura de levar essas questões mínimas para o judiciário, de terceirizar a decisão, né? Que quem vai julgar é um terceiro, é um juiz que não conhece ninguém ali que está envolvido. Então, eu fico pensando assim, como é que eu faço para levar para a pessoa que ela tenha responsabilidade daquela decisão, né? Se as pessoas estão muito acostumadas ainda a levar para o judiciário, né? E a palavra autorresponsabilidade é incrível, gente. A pessoa vai decidir sobre o futuro dela, né? Como é que eu faço isso como advogado? Ok, vamos lá. Essa é outra pergunta muito desafiante, sem dúvida, Viviana, porque aquilo que nós estamos a falar é, no fundo, como é que eu, advogado, ou eu, advogada, passo a ser um agente de mudança da cultura do meu cliente, um agente de mudança da consciência também do meu cliente. E isso é muito interessante porque o advogado e a advogada, ele está a tomar consciência do seu papel e do seu poder nessa transformação. Isto é, ele está a tomar consciência da sua também autorresponsabilidade e autorresponsabilização em relação à escolha que vai ser seguida, à escolha que vai ser tomada pelo meu cliente. Porque uma das coisas que nós dizemos, e eu costumo dizer que eu acredito muito em dois pilares, que são dois princípios de direito. O princípio da autonomia da vontade privada e o princípio da decisão informada. E se o princípio da decisão informada, ele se me aplica a mim, enquanto advogada, na sua mais ampla noção, não é? Porque o advogado e a advogada é que têm que prestar uma decisão em competência para que essa decisão seja efetivamente possa ser uma decisão informada, aquela decisão que o cliente vai ter, e a minha informação ela tem que ser fidedigna, correta e adequada. A autonomia da vontade privada depende dele. Isto é, depende de ele tomar consciência que ele é capaz de tomar as decisões por si e que ele é a melhor pessoa para decidir a vida dele. E isso é muito desafiante até para os próprios advogados, porque alguns advogados que têm uma visão mais de advocacia justiceira, eles, advogados, acham que podem decidir pelo cliente. Então esses advogados, eles como que dizem, não, a melhor solução é esta, você resolve assim, vai lá e faz assim. Ou seja, dá uma solução ao cliente de acordo com a sua vida, a sua vivência e as suas experiências. E não deixa espaço para que o próprio cliente traga aquilo que é a sua realidade e as suas efetivas necessidades e interesses. Então eu diria que o princípio da autonomia da vontade privada ele deve começar na cabeça do advogado aí, ou seja, o advogado tem que tomar consciência de que ele não é contratado para dar a solução. Ele é contratado para indicar caminhos para essa solução e acompanhar o seu cliente na construção da melhor solução. É para isso que ele é contratado. Aí, depois, a outra questão é ter em consideração, e aí tem de ver com o advogado saber fazer o mapa do conflito, o advogado conseguir identificar quais é que são os elementos do contexto. Isto é, qual é que é a estrutura do contexto daquele conflito, qual é que é a estrutura do contexto daquela relação, daquele relacionamento e as características das identidades dos diversos intervenientes. Porque se eu tiver alguém que na sua história sempre esteve acostumado a ter um terceiro a decidir por ele, o princípio da autonomia da vontade não vai fazer sentido para essa pessoa. Essa pessoa, ela delega no advogado e ela está disponível para que o advogado delegue no juiz e o que o juiz disser está dito. Ela vai aceitar, ela vai acatar. Então, esse tipo de situações também tem que ser analisado, também tem que ser visto aí pelo próprio advogado, antes dele de trabalhar essa questão da autorresponsabilização com o cliente, porque
eu não vejo o conceito da autorresponsabilização no sentido no sentido inicial de cada um tem que assumir a responsabilização na situação. Eu brincava muito com alguns dos meus clientes dizendo assim, olha, eu lá na faculdade eu aprendi que a culpa nunca morre solteira, porque a culpa nunca veio sozinha. Porque se aconteceu alguma coisa entre duas pessoas, se houve aí uma relação, um relacionamento e a situação aconteceu, houve vários intervenientes. Ou por aquilo que fez, ou por aquilo que deixou de fazer, tem uma intervenção na situação. Então, eu diria como dica que o humor ajuda a falar de coisas sérias. Então, não é tirar valor àquilo que as pessoas nos estão a dizer, mas é falar com leveza, porque isso ajuda a falar de situações e de sentimentos que são muitas das vezes muito, muito internos, muito, muito fortes. E o advogado não é psicólogo, o advogado não é terapeuta, o advogado não é padre, o advogado é advogado. E essa questão de que muitas das vezes nós dizíamos, eu pelo menos lembro-me, quando eu tinha questões trabalhistas e questões familiares, e o telefone tocava depois do horário de expediente, e o cliente no final de semana, e eu, antes de saber o que era isso dos meios consensuais, muitas das vezes eu julgava o cliente. Eu dizia, nossa, mas por uma coisinha dessas ele foi-me ligar, mas eu não vou resolver nada, para que ele me está a amassar? E na verdade aquilo que ele estava a dizer era, eu tenho aqui alguma coisa no meu conflito, há aqui um elemento do meu conflito que não está a ser acolhido. Então é como se fosse um grito daquela criança que não está a ser escutada quando a mãe não olha para ela. E é disso que nós estamos a falar nesta nova visão do que é a autorresponsabilização. Então eu diria que mais do que julgar, mais do que dizer você tem que aceitar que você também é responsável por esta situação, é nós conseguirmos fazer com que ele enxergue isso por ele próprio. Óbvio, só com técnica, só com ferramenta e só com capacitação é que o advogado vai saber fazer isso. Porque não há nenhum curso jurídico que eu conheça, pelo menos, que tenha também essa construção dessas competências nos profissionais do direito. E aí não é só a advocacia, é nos profissionais do direito no geral. Sim, sim. Então, até fiz um curso com você essa semana, onde foi trabalhada essa questão, né? Você trabalhou muito bem. E até me lembrei a respeito disso, sabe? Da importância do advogado ouvir o seu cliente. Muitas vezes aqui no meu escritório eu vejo que o cliente não quer uma ação. Ele quer restabelecer a comunicação com o ex-patrão. Às vezes o ex-patrão é um amigo de infância dele. Isso já aconteceu em várias ocasiões. Ou o meu cliente ganhou a causa, uma quantia vultosa, mas ele não se sentiu feliz. Então, é importante colocarmos aqui essas questões, porque nem sempre a resposta é realmente bater as portas do judiciário, ter uma ação, e aquilo vai rolando, e é um desgaste. Aquilo acaba rompendo um laço que existia ainda entre as pessoas. Às vezes é um laço tênue, mas ele existe. E o judiciário vem e rompe. Então é aí que entra a capacitação do advogado para saber, né, que porta que ele vai oferecer para o cliente, que às vezes ele vai piorar a situação judicializando. Né? E isso que você está a dizer, Viviane, lembrou-me aqui deu-me aqui um insight que eu acho importante também partilhar, que é o seguinte: esse advogado que nós estamos a falar, ele tem que entender que ele é um especialista de gestão e resolução de conflitos. E que significa o quê? O que é que eu quero dizer com isso? Se o cliente bate na porta com um conflito e o conflito, o advogado verifica que aquilo que ele quer é restabelecer a comunicação com o cliente, com o seu patrão, com a entidade empregadora, tem ali um conflito. Desse conflito pode gerar várias consequências e todas elas podem ter justificações e respaldo jurídico.
e consequências legais. Então, o advogado deve de trazer esse seu conhecimento para cima da mesa e dar uma orientação ao seu cliente, que é uma das atividades privativas da advocacia, e com isso ele está a exercer a advocacia. E isso é muito importante nós termos presente. Não é uma conversa de café. Para que aquele advogado dê aquele conselho, dê aquela indicação, dê aquela orientação, ele tem de fazer aquele cliente sentir que, enquanto advogado, ele está a exercer a sua profissão e por isso ele precisa também de ser respeitado nessa dignidade que é o exercício da profissão da advocacia. Não é um mero conselho de um amigo, é sim uma indicação e uma referência estratégica enquanto advogado. Para quê? Para minimizar as consequências do conflito, para otimizar a resolução do mesmo, seja qual for a justificação, mas é necessário também essa autovalorização da profissão de advogado, não é? Sim, verdade. E a Lei 13.140 trata isso de forma muito rica, né? É muito esclarecedor. Você vê que não há dificuldade em compreender a extensão dos textos dos artigos. E o advogado precisa entender isso, porque a mediação não é algo meramente intuitivo, é técnico, ele tem que conhecer, tem que se capacitar. Ele não está ali simplesmente como se fosse um padre ouvindo a pessoa se confessar, ou vai dar uma orientação ali fora do contexto jurídico. Não é isso. É importante frisar, né, Dulce, que tem uma legislação rica que temos que seguir, né? Muito rica e muito inovadora. Olha, Viviane, este nosso bate-papo, ficávamos aqui até não podermos mais, é sempre super gostoso falar contigo, mas já estamos aí no caminho para o final. Estas jornadas que nós estamos aqui a fazer, elas vão seguir-nos diariamente aí até dia 4 de novembro, então fica aí o convite para quem quiser nos acompanhar. Como a Viviane também já trouxe, na próxima semana vamos ter a metamorfose na advocacia, então vamos também ali fazer essa transformação e entrar aí na cabeça dos mais resistentes ou daqueles que ainda têm alguns receios e que é normal ter receios. E por isso aquilo que eu peço é que divulguem com o maior número de colegas possível, porque a fonte do conhecimento e a fonte do saber e essa partilha é aquilo que vai fazer com que esta nossa roda ela ande mais rápido e com isso todos nós consigamos ter não só maior realização pessoal, mas também efetivamente maior realização profissional, porque aquilo que eu entendo é que conflito sempre existiu, existe e há de existir para o resto das vidas enquanto houverem duas ou mais pessoas. E aquilo que nós precisamos entender... Graças a Deus, né, Dulce? É isso. Porque ele tem que ser visto como algo positivo. Graças a Deus que tem. Exatamente. E que ele é a fonte do trabalho, nomeadamente dos profissionais da advocacia, que mais do que profissionais que colocam-se ao serviço do judiciário, precisam de ser profissionais que se colocam ao serviço dos seus clientes. E colocar-se ao serviço do seu cliente é efetivamente se disponibilizar para gerir, resolver e até prevenir que o conflito surja. É dessa advocacia que nós estamos a falar, é essa advocacia que nós queremos ver crescer e que não exclui o judiciário, ela inclui o judiciário, mas inclui todos, como a Viviane nos trouxe, de uma forma igual, ou seja, são vários caminhos iguais. E aí nós temos, de facto, a questão da mediação privada, que precisa de ser conhecida, dos meios consensuais, da negociação, da conciliação, de tudo isso. E aí a outra novidade que nós também temos é que, depois da metamorfose, vamos aí abrir a nova edição da Chave para advogar na mediação. Então já foi uma decisão que eu já tomei e por conta dos pedidos ela vai também acontecer. Viviane, que últimas palavras tu nos queres dizer? Como tu te sentes? Eu quero dizer aos meus colegas que não tenham medo do novo, porque o novo nos prepara coisas maravilhosas. Depende de nós, nós não podemos parar no meio do caminho.
Que essa pandemia seja um momento daquela virada na chave, que seja um momento de recomeçar, e recomeçar de forma positiva, capacitada, fazendo melhor, crescendo, melhorando, para que todos nós possamos colher os frutos dessa recriação. E eu quero deixar aqui, por fim, a minha gratidão a você. Eu não tenho palavras para agradecer a você, porque para mim, assim, significou muito, sabe? Virar a chave, para mim, teve um significado especialíssimo. Eu era uma pessoa difícil mesmo de lidar por causa do meu jeito de ser como advogada, né? Muito contundente, uma advogada difícil de lidar, e hoje eu vejo que há outras formas de se solucionar problemas. O conflito ele tem que ser encarado como algo positivo, como uma mudança que pode trazer grandes e bons resultados para as pessoas. Isso precisa ser visto como oportunidade. Conflito igual oportunidade. Gratidão a você eternamente. Muito obrigada, querida Viviane. Foi uma enorme honra estar aqui contigo. Gratidão a todos aqueles que nos estão aqui a assistir e que estão connosco e que vão ficar também, às vossas mensagens de carinho, à vossa presença e à vossa participação. Da nossa parte, um grande beijo no vosso coração, um forte abraço. Beijo. E já sabem, amanhã continuamos aí na nossa... Amanhã é o dia que não vamos ter jornada, porque vamos ter um momento de reflexão com a Fernanda Levi. Então, Sim. Ficam também convidados para se inscreverem, para irem aí lá no momento de reflexão com a Fernanda Levi. Ok? Forte abraço e até aí o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Viviane, por tudo, Obrigada. Viu? Continuação de excelente trabalho. Muito obrigada. Super beijo. Super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.